Você cresceu ouvindo que para conquistar uma mulher, bastava ser gentil e atencioso. Mas essa é a maior mentira que já te contaram. Existe um código oculto, invisível, que separa os que tentam dos que são naturalmente desejados. E hoje, você vai ter acesso a ele. Fique até o final, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo para você. A maioria dos homens cresce ouvindo as mulheres descreverem o homem ideal. Carinhoso, que escuta, que respeita, que é compreensivo. Mas na prática, esses atributos, embora importantes, não são o que desperta o desejo. Isso não é achismo, é ciência comportamental. Jordan Peterson, psicólogo clínico renomado, aponta que homens e mulheres evoluíram com estratégias de acasalamento distintas. Enquanto o homem foi moldado pela busca e conquista, a mulher desenvolveu uma psicologia muito mais sutil e criteriosa, voltada para a seleção cuidadosa dos parceiros. E o que isso significa? Que o que move o desejo feminino não está na superfície, está no subterrâneo da biologia e da psicologia. E aqui começa o grande erro da maioria dos homens: acreditar que o jogo é racional. Não é. O jogo é invisível, emocional, quase sempre inconsciente. A mulher moderna, cercada por normas sociais e discursos politicamente corretos, nem sempre tem consciência plena do que a faz se sentir atraída por um homem. Ela pode dizer que quer igualdade, gentileza e vulnerabilidade. Mas o que desperta algo profundo dentro dela é a força silenciosa, a confiança que não precisa se exibir, a masculinidade que não pede desculpas por existir. A sedução começa exatamente aí. Não em agradar, mas em intrigar. Não em se explicar, mas em fazer com que ela queira descobrir mais. Você deve entender que, para uma mulher, o que vale não é o que o homem fala sobre si mesmo, é o que ele faz ela sentir sem precisar dizer uma palavra. Domínio silencioso, confiança discreta, energia contida. Esses são os sinais invisíveis que ela capta, mesmo sem perceber. Esse é o primeiro segredo que poucos homens sabem. Mulheres são mais guiadas por sentimentos do que por argumentos. Elas leem entre linhas, percebem microexpressões, absorvem a postura, o tom de voz, a maneira como você ocupa um espaço. Enquanto você acha que está no controle contando uma história interessante, ela já percebeu instintivamente se você é um homem que ela respeitaria e desejaria, ou apenas mais um. Entender isso é como encontrar a chave de um cofre. Não adianta bater na porta com boas intenções. É preciso ter o código. E o código não está nas palavras bonitas, está na energia que você transmite. O enigma feminino, portanto, não é sobre entender as palavras delas. É sobre decifrar o que está além das palavras. E se você acha que isso é complexo, calma. Vamos decifrar parte por parte. Agora que você entende que o jogo é invisível e baseado em sensações, a próxima pergunta natural é: como começar a ler esses sinais que elas não falam, mas gritam com o corpo? Como se tornar um homem que não precisa correr atrás porque silenciosamente atrai? E é exatamente isso que vamos explorar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Se palavras fossem suficientes, todos nós já teríamos conquistado as mulheres que quiséssemos, apenas mandando mensagens de texto ou recitando poemas. Mas no jogo invisível da atração, as palavras são apenas a casca. O verdadeiro conteúdo está no que não é dito. Mulheres intuitivamente se comunicam num idioma que muitos homens nem sequer percebem, o idioma da linguagem não verbal. Estudos de Paul Ekman, especialista em microexpressões, mostram que boa parte da comunicação humana acontece sem palavras, através de gestos, olhares e expressões sutis. Agora, imagine um radar capaz de captar, em milissegundos, sua postura, seu olhar e o jeito como você se move no ambiente.
Esse radar é o cérebro feminino, calibrado ao longo de milhões de anos de evolução para detectar sinais invisíveis de força, segurança e, acima de tudo, congruência. Enquanto você fala, ela observa. Seus ombros estão relaxados ou tensos. Sua voz é firme ou vacilante. Seus olhos fixam ou desviam. Cada gesto seu, consciente ou não, está sendo interpretado e julgado. E o mais brutal é: não adianta tentar fingir. O corpo não mente. A mulher sente quando há um desalinhamento entre o que você mostra e o que você realmente é. Por isso, homens que tentam copiar fórmulas prontas, como dicas de linguagem corporal de sedução, sem antes terem uma base sólida de confiança interna, falham miseravelmente. A congruência é o que separa o amador do mestre. Você não precisa decorar poses ou truques. Precisa se tornar o tipo de homem que naturalmente adota uma linguagem corporal de poder. Quando um homem entra em um ambiente e não precisa anunciar sua presença, mas ainda assim é notado, é porque sua linguagem não verbal está alinhada com sua essência. E isso desperta algo profundo na psique feminina. O sentimento de segurança misturado com o mistério do desconhecido. Um homem com postura ereta, movimentos econômicos e olhar calmo transmite uma mensagem silenciosa. Eu sou capaz de proteger, de liderar e de dominar meu próprio espaço. Esse tipo de mensagem não precisa de legendas. Ela é universal e irresistível. O silêncio confortável, aquele que muitos homens tentam preencher com palavras nervosas, é uma arma poderosa quando dominado. Estar em silêncio e ainda assim ocupar espaço com presença mostra um nível de autoconfiança que palavras jamais conseguiriam expressar. E isso nos leva a uma verdade cruel. No reino da sedução, o que você diz importa pouco. O que você é fala muito mais alto. Carl Jung já dizia: você é o que você faz, não o que diz que fará. Mulheres sentem essa diferença instintivamente. A comunicação não verbal não é um truque para impressionar. É a expressão autêntica de um homem que não precisa provar nada para ninguém. Agora que você entende que o jogo é silencioso e invisível, surge a pergunta inevitável. Além dos sinais que você emite, que sinais elas estão te dando sem que perceba? Como captar, interpretar e usar a linguagem secreta que o corpo feminino revela sobre o que ela realmente quer? Mesmo quando a boca diz o contrário, é hora de mergulhar ainda mais fundo, porque agora você vai descobrir o que move o desejo feminino nas entranhas da biologia e como isso pode virar sua maior vantagem. Você já se perguntou por que algumas mulheres ignoram homens bons e correm atrás daqueles que parecem indiferentes ou até mesmo inacessíveis? Existe uma força subterrânea moldando essas escolhas, uma força tão antiga quanto a própria humanidade. Essa força tem um nome: hipergamia. A hipergamia é o instinto feminino de buscar o melhor parceiro possível em termos de recursos, status e genética. Não é algo consciente. Não é uma lista de qualidades anotadas num caderno. É algo visceral, gravado nas camadas mais profundas do cérebro humano. E antes que você pense em julgar ou criticar, entenda: a hipergamia é um mecanismo de sobrevivência. Ela está ali para garantir que a mulher e sua prole tenham as melhores chances de sucesso no mundo. David Buss, um dos maiores estudiosos da psicologia evolucionista, demonstrou em suas pesquisas que as mulheres universalmente tendem a preferir parceiros que estejam acima delas em status social, força e inteligência. Não importa o quanto os tempos mudem, o instinto permanece. Enquanto os homens buscam amplificar suas chances espalhando seus genes, as mulheres selecionam criteriosamente com quem farão isso. E aqui está o ponto que poucos entendem. Não é sobre ter dinheiro ou músculos, é sobre o que esses atributos comunicam. Status não é apenas uma conta bancária gorda, é o respeito que você impõe quando entra em um ambiente. Força não é só levantar peso na academia, é a capacidade de controlar emoções e agir estrategicamente sob pressão. Inteligência não é só diplomas, é sagacidade, visão e liderança. Quando uma mulher encontra um homem que encarna essas qualidades, algo acontece dentro dela.
algo que ela não consegue racionalizar, mas sente. Um magnetismo invisível a puxa. É por isso que você vê mulheres ignorarem homens que fazem tudo por elas e se interessarem por aqueles que sabem impor limites, que sabem se colocar no centro de sua própria vida e que têm um foco claro além da busca por aprovação feminina. Agora, sabendo que o instinto feminino é movido por essa busca quase inconsciente por homens de alto valor, surge a questão prática. Como construir esse valor de forma autêntica? Como se tornar aquele que não precisa provar nada, porque sua presença já é a prova? É isso que vamos desvendar agora. Em um mundo saturado de promessas vazias e aparências fabricadas, o verdadeiro valor não é o que você diz que tem. É o que os outros sentem quando você entra em cena. Valor não é declarado, é percebido. E aqui está uma verdade brutal. No jogo da atração, ser o prêmio não é uma questão de convencimento, é uma questão de presença. Robert Greene, autor de As 48 Leis do Poder, ensina que a percepção é tudo. O que importa não é ser valioso de verdade, é ser percebido como valioso. E essa percepção nasce da forma como você se comporta, como se posiciona e, principalmente, como se vê. O homem que se enxerga como prêmio transmite essa certeza sem precisar abrir a boca. A energia masculina autêntica é silenciosa e inabalável. Ela não suplica, não explica, não tenta impressionar. Ela simplesmente é. Imagine uma montanha diante de uma tempestade, firme, imperturbável, imponente. Esse é o tipo de presença que reverbera na mente de uma mulher antes mesmo que qualquer palavra seja trocada. Ela sente o peso da sua confiança, a força da sua tranquilidade, a segurança que emana do seu domínio interno. É aqui que muitos falham sem perceber. Vivem buscando aprovação, tentando ser o cara legal, agradando na esperança de serem escolhidos. Mas o verdadeiro homem de valor não implora por reconhecimento. Ele cria um padrão tão alto que são os outros que se esforçam para ser notados por ele. Isso não é arrogância. É clareza de identidade. É entender que o valor genuíno vem de dentro e, por isso mesmo, irradia para fora. Valor percebido começa pela forma como você enxerga a si mesmo. Um homem que vive por um propósito maior, que não é escravo das opiniões alheias, que é seletivo com quem permite entrar em sua vida, naturalmente se torna magnético. Ele não precisa disputar espaço. Ele é o espaço. Sua energia preenche o ambiente, porque ele não precisa provar nada para ninguém. Essa energia masculina cria um efeito psicológico poderoso, a inversão do jogo. Enquanto a maioria corre atrás, o homem de valor cria uma atmosfera onde ele é o escolhido. Ele não pede atenção, ele a comanda. Não é sobre ser agressivo ou dominante de forma forçada. É sobre estar tão confortável com quem você é que qualquer tentativa de desestabilizá-lo falha miseravelmente. Pense nos grandes líderes, nos homens que mudaram o curso da história. Eles tinham riqueza? Muitos sim. Tinham poder? Claro. Mas, acima de tudo, tinham uma energia inconfundível, uma mistura de propósito, confiança e domínio próprio. É essa tríade que forma o núcleo do valor percebido. Agora que você entende que valor não é algo que se mostra, mas algo que se sente, a próxima questão é: como transformar esse valor invisível em um gatilho irresistível que mantenha o interesse feminino aceso, não só na conquista, mas no jogo a longo prazo? É o que vamos desvendar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. Código secreto. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média. Você pode ser forte, ter presença, ter valor percebido. Mas se for previsível, se for estático, cedo ou tarde ela perderá o interesse. A mente humana, especialmente a feminina, é movida pelo que é dinâmico, pelo que gera tensão e liberação, incerteza e descoberta. Emoções não são opcionais no jogo da atração, são obrigatórias. E quem sabe manipular emoções, sabe dominar desejos.
Antônio Damasio, um dos maiores nomes da neurociência, deixou claro em suas pesquisas que emoção precede razão na tomada de decisões humanas. Isso significa que, na prática, uma mulher sente atração antes de pensar sobre isso. Você não a conquista pela lógica. Você a conquista pelo impacto emocional que causa sem que ela consiga racionalizar. E entre todos os gatilhos emocionais possíveis, mistério, desafio, validação intermitente, um dos mais poderosos é a imprevisibilidade. O homem que é incapaz de ser lido como um livro aberto exerce uma atração quase magnética. Ele não entrega tudo de uma vez, não se revela completamente, não é facilmente catalogado. Cada encontro é uma descoberta, e cada ausência, um convite ao desejo. A previsibilidade é o que mata o fascínio. Quando você responde todas as mensagens na hora, está sempre disponível, sempre concorda, sempre é previsível. Você se torna entediante. O cérebro humano é programado para buscar novidade e desafio. Quando isso falta, o interesse morre, e rápido. Robert Cialdini, especialista em persuasão, já comprovou que escassez e incerteza aumentam exponencialmente o valor percebido de qualquer coisa, inclusive de pessoas. Saber quando aparecer e quando desaparecer. Quando ser doce e quando ser indiferente. Quando oferecer conforto e quando gerar dúvida. Isso não é ser cruel, é entender a dinâmica do desejo. O verdadeiro mestre da sedução não é aquele que entrega tudo, mas aquele que, mesmo presente, se mantém inalcançável em algum nível. Isso cria um ciclo irresistível. Ela nunca tem certeza e, por isso, nunca para de buscar. O homem imprevisível ativa nela a necessidade inconsciente de conquistar, de decifrar, de possuir algo que parece sempre escapar por entre os dedos. E é essa sensação, essa doce frustração, que mantém o desejo vivo e pulsante. Agora que você sabe que a emoção e a imprevisibilidade são as engrenagens secretas do desejo feminino, resta uma última peça para completar esse quebra-cabeça. Como transformar esse fascínio em uma conexão real e profunda, que transcende o jogo e cria algo que ela não vai querer nem conseguir deixar para trás? É o que vamos desvendar agora. Existe algo que separa homens comuns daqueles que são lembrados, e não é beleza, dinheiro ou palavras bonitas. É algo invisível, silencioso, mas absolutamente magnético. É a força de um homem que vive por uma missão maior do que ele mesmo. E o mais curioso, ele não precisa falar sobre isso. As mulheres sentem, elas percebem mesmo que não saibam explicar. O homem com missão carrega nos olhos um brilho raro. Ele não se perde em distrações, não é movido por carência ou necessidade de aprovação. Ele sabe onde está e, mais importante, sabe para onde está indo. E esse tipo de clareza é mais atraente do que qualquer aparência física ou status temporário. Friedrich Nietzsche dizia: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A mulher instintivamente reconhece essa força. Ela sente que ao lado desse homem existe direção, existe futuro, existe estabilidade emocional e propósito. A missão molda um homem de dentro para fora. Ela afia sua disciplina, fortalece seu espírito, o protege contra as tentações que derrubam tantos outros. Enquanto a maioria vive correndo atrás de prazeres instantâneos, ele caminha firme, focado em algo que poucos conseguem enxergar. Ele não é reativo, ele é proativo. Ele não se adapta às circunstâncias, ele cria circunstâncias. E por que isso é tão poderoso para a atração? Porque a mulher busca, ainda que inconscientemente, um porto seguro, mas não um porto frágil e complacente. Ela procura um homem que seja como uma rocha em meio à tempestade, alguém que a inspire a confiar, a admirar, a seguir. E isso não nasce de frases decoradas ou de tentativas de impressionar. Isso nasce da missão que o homem carrega nos ombros e no coração. Ter uma missão é diferente de ter objetivos passageiros. Missão é aquilo que você faria mesmo sem aplausos, mesmo sem recompensa imediata. É aquilo que dá sentido às suas lutas e dignidade às suas cicatrizes. É o que impede que você viva à deriva, sendo levado pelas vontades dos outros. Um homem sem missão se perde em jogos banais, mas o homem com missão cria um jogo que outros querem jogar.
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que mais te marcou. Sua participação é o que mantém essa irmandade viva. E se quiser ir além, se torne membro oficial. Além de apoiar essa missão, seu nome vai aparecer nas telas finais dos nossos vídeos, um reconhecimento para quem não aceita ser mais um na multidão. Aqui não formamos seguidores, formamos líderes. Junte-se a nós e faça parte da elite que constrói, domina e inspira.